Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco os estudos da Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Ivone, ela de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Ela está parabenizando o genro Daniel, completando mais um ano de vida. Também mandamos um alô especial para Daniel e Veneranda, são de Itajaí, Santa Catarina. Tânia Araújo é de Boa Vista, em Roraima. Ilceia Corrêa dos Santos Victor é de Senador Canedo, em Goiás. Também um alô especial para Maria Marli, que é de São Cristóvão, em Sergipe. E Natir Alves e Haroldo, que são de Fortaleza, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais um dia de vida. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a compreender a Tua palavra, a Tua vontade para com cada um de nós e colocarmos em prática a missão que Tu tens para cada um. Pedimos que estejas com todos aqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, têm as suas lutas, tribulações, provações. Fortaleça a fé de cada um, que sintam a Tua presença, que recebam a vitória conforme a Tua vontade, e todos os que nos escrevem pedindo orações, que também sejam abençoados por Ti, Pai. Pedimos que estejas com os aniversariantes, em especial com o Daniel, que é o genro da Ivone, e todos os demais que completam mais um ano de vida, em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar a todos vocês que esta semana o estudo já está todo gravado. Gravamos no início da semana, porque durante a semana nós não iríamos ter tempo para gravar. E se você tem algum alô especial para mandar, uns parabéns, só na semana que vem agora, tá? Não deixe de mandar sempre uma semana antes o que você gostaria que nós falássemos aqui no dia que você quer, tá? Nós, às vezes, falamos atrasado porque chega atrasado para nós aqui. Nós queremos agradecer a vocês que intercedem por nós, pelo trabalho que fazemos, e estamos juntos conhecendo a missão de Deus, que é a nossa missão, que é salvar o pecador. Nós não temos poder de salvar, mas nós encaminhamos as pessoas a Jesus através do nosso exemplo de vida, através de estudos bíblicos também que nós damos, de pregação. Pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, são convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e então aceitam a Jesus. Foi o estudo que nós fizemos ontem, que nós temos como foco fazer discípulos. Essa é a missão. E essa missão, ela começa em casa. Eu sei que para muitos é difícil, para a maioria, não é, que são cristãos e alguém da família não é cristão, é difícil, porque o relacionamento familiar é diferente, né, do relacionamento que nós temos com outras pessoas. Nós vivemos muito próximos, né? Então, às vezes, nós falamos o que nós não deveríamos falar, nós fazemos o que não deveríamos fazer, nós não damos um bom testemunho de cristão, mas a missão ela começa dentro de casa. Então, nós precisamos orar, pedir a Deus que nos ajude a sermos transformados pelo Espírito Santo, ter uma nova atitude e ter paciência com os familiares, ter palavras amáveis, acima de tudo, darmos testemunho da nossa fé. Por exemplo, existem famílias em que a esposa é cristã e o esposo não é, o esposo leva uma vida boêmia, bebe muito, chega em casa embriagado, chega em casa, né, bravo, e então às vezes a esposa, né, já está estressada com o dia a dia, e então começa a brigar, a xingar e a falar o que não deveria falar. E aí que deve ser mostrado o cristianismo, receber, né, com paciência, e encaminhar a pessoa para tomar um banho e comer alguma coisa para descansar. O trabalho cristão é esse. Não é fácil, mas é o Espírito Santo que faz isso em nós. E nós temos um evangelho eterno, irmãos, para ser pregado. Esse evangelho eterno, ele não começou quando Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, morreu por nós,
ressuscitou, voltou para os céus. Não, o Evangelho ele é eterno porque ele começou antes da fundação do mundo, como nós temos já estudado aqui. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o ser humano, Deus já havia tomado o propósito de que, se o ser humano viesse a pecar, Jesus viria para morrer em lugar do ser humano para resgatar o pecador. E esse é o Evangelho eterno. E nós lemos aqui em Apocalipse 14, nos versos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz: vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Então esse é o Evangelho eterno. Esse é o Evangelho, temer a Deus e dar glória, porque é chegado a hora do juízo, a hora de Deus julgar a humanidade. Nós precisamos hoje levar esta mensagem porque chegou a hora do juízo. Mas o Evangelho ele é eterno. Os cristãos, o povo de Deus do Antigo Testamento, eles já criam na vinda de Jesus, e é tanto que eles diariamente ofereciam sacrifícios apontando para o Cordeiro de Deus que haveria de vir, já anunciando o Evangelho eterno. Nós, no Novo Testamento, começando com os discípulos e depois com os primeiros cristãos, eles também já anunciavam o Evangelho eterno da salvação em Jesus. E agora nós, no século XXI, estamos vivendo a hora do juízo, a hora em que Deus está julgando a humanidade. Então, é a hora de nós anunciarmos este Evangelho eterno, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal divino. Deus, Ele ama cada ser humano, mas Ele julga com justiça. Deus não é como nós seres humanos que somos injustos. Nós somos parciais, não é? Julgamos as pessoas de acordo com aquilo que nós julgamos ser melhor. Somos parciais. Deus não é parcial. Deus ele é imparcial. Não adianta nada, irmãos, nós termos sido membros de igreja, aceitado a Jesus 50 anos atrás, 20 anos, não importa o tempo que nós fomos membros de igreja, mas se nós não estivermos vivendo o Evangelho em nossa vida, Deus ele vai ser justo. Ele vai dizer assim, olha, eu não vos conheço. Deus ele não vai falar assim, você foi um bom pregador na igreja, você foi um bom cantor, você ajudava lá a arrumar as coisas na igreja, ajudava a limpar a igreja, você pode entrar. Não, não vai ser assim, irmãos. Então nós temos que pensar como é que nós estamos vivendo este Evangelho eterno que nós conhecemos. E vejam que Jesus, em João capítulo 1, no verso 14, nós lemos, assim, João escrevendo, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Aqui é o João, evangelista, que está escrevendo, e ele disse que o verbo se tornou carne. Eu estou lendo a Nova Versão Transformadora, então diz assim, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Vejam, o Evangelho eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como nós já estudamos essa semana, a Trindade, eles trabalham unidos para salvar a humanidade. E como Deus já havia, antes da fundação do mundo, idealizado, tomado o propósito de que enviaria Jesus para morrer em lugar do ser humano, então agora a palavra se tornou carne e habitou entre nós, diz aqui João. Interessante, irmãos. A palavra ela se cumpre. Muitas pessoas hoje vivem não mais acreditando na palavra, no poder de Deus e na transformação que pode ser realizada pelo poder de Deus através da sua palavra. As pessoas, elas estão vivendo um evangelho fácil, um evangelho em que basta aceitar a Jesus e depois o resto continua tudo do mesmo jeito. Não é por aí.
Nós precisamos ser transformados, mudados pelo poder do Espírito Santo para estarmos na eternidade com Jesus. Em Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, nos versos 4 e 5, o profeta escreveu: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. O profeta Isaías falando aqui de Jesus, o servo sofredor. Nós fomos sarados, fomos curados, fomos resgatados pelo sofrimento de Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e ele pagou o preço do pecado. Eu lembro mais uma vez a todos vocês que o preço do pecado era a morte eterna. Era a morte em que a pessoa não tinha mais esperança de vida eterna, de viver a vida para a qual o ser humano foi criado, para viver eternamente. Essa morte que nós vemos acontecer todos os dias é uma morte natural, por causa de enfermidades, consequência do pecado, e então essa morte acontece com todos. Agora, a morte que Jesus pagou, foi a morte eterna da separação de Deus. Foi essa morte, esse peso dos pecados que Jesus levou sobre ele, e ele sofreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à vida eterna. Então que nós possamos aceitar e crer nesse sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, e que possamos aceitá-lo em nossa vida. Aqui em 1 Pedro capítulo 3, no verso 18, Pedro escreveu: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Então, este é o Evangelho eterno, o amor de Deus que quer salvar a cada ser humano. E a salvação, ela vem através dos méritos de Jesus, do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário por mim e por você. Nós, como eu disse hoje, no início do estudo, nós não temos poder para salvar alguém, mas nós podemos influenciar alguém para ir a Jesus, aceitar a Jesus. E esta influência vem principalmente através do nosso modo de viver. Viver o cristianismo em nossa vida em todos os sentidos. Não somente ser cristão na igreja, mas ser cristão no trabalho, no relacionamento com as pessoas, ser cristão nos negócios, ser cristão na escola, aonde nós estivermos. Nós precisamos ter uma atitude diferente da atitude que as pessoas que não têm Jesus em sua vida têm. Então, este é o Evangelho, a mensagem que nós deveremos levar ao mundo de que a hora do juízo é chegada e deveremos temer a Deus e dar-lhe glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.